Vamos lá? Review de 2 cultos rápidos, tudo sintetizado em uma coisa. Quando a gente fala de autoridade, para a maioria das pessoas é algo assustador. É ou não é verdade? As autoridades cada vez fazendo coisas mais absurdas. Às vezes as autoridades que nós tivemos sobre as nossas vidas não foram saudáveis, até porque elas não aprenderam a ser uma autoridade no padrão de Deus. No padrão do homem, a autoridade só faz uma coisa. Quando a Bíblia fala, quando o Senhor fala dessas coisas, ela quer o domínio. Amém, amados? Quer dominar. Ele lida assim, Jesus no Novo Testamento, nos textos que falam inclusive de autoridade, ele fala, o mundo só quer te dominar e ter autoridade sobre você. Nós não funcionamos assim. Então, compartilhei um pouco de autoridade, pode passar lá, por favor. Né? E eu coloquei algumas coisas de leis de autoridade, a lei da ordem, a lei da Gênesis. Se algo vem antes que eu, tem autoridade sobre mim. Se eu venho de algo, aquilo também tem autoridade sobre mim. Como o homem que procede do pó da terra, a terra tem autoridade sobre o homem. Como o pai e a mãe que vieram antes dos filhos, é ou não é verdade? Né? Então, eles têm autoridade sobre os filhos. E eles vão permitir, a autoridade deveria permitir, né? Isso, mãe, você está até combinando com a tia Karen, assim, dá para vocês sentarem perto, que a tia Karen tá... Fica de pé, tia Karen, você está muito linda, assim. A tia Karen veio fantasiada de Grey's Anatomy hoje, né? Na verdade, é a roupa dela de trabalho, não é fantasiada, né, tia Karen? Mas ficou bonito, tia Karen. Você combina com você. Nós sonhamos com isso, é antes da faculdade, né, tia Karen? Graças a Deus, é uma alegria. Daia também, né, Daia? Também, está todo mundo na área da saúde, em nome de Jesus, está todo mundo bem, né? Voltando então ao que eu estava ministrando, a autoridade deveria prover o que para nós? A autoridade deveria prover um lugar para florescer. Então vamos trazer para um ambiente onde todos somos. Todos somos filhos. Amém? Então a minha casa, o meu lar deveria prover para a minha vida a possibilidade de eu florescer. Então para os homens, para não ficar chato florescer, porque eu não sou uma florzinha, né? Então um lugar em que você achar a sua verdadeira identidade. E andar no seu chamado em Deus. Amém, amados? Para ficar mais másculo para nós. Né? Mas um lugar onde eu possa produzir, um lugar onde eu possa ter limites e ter estrutura, e um lugar que me permite reproduzir da gênese que eu sou e ampliar. Quem pode dizer amém? Consegui me fazer entender? Então nós como filhos deveríamos ter tido isso em casa, talvez não tivemos. Nós dentro do ambiente de igreja deveríamos ter isso também, porque a igreja tem autoridade, veio antes de nós. Amém, amados? E assim por diante, todos que têm autoridade para conosco, o que mudaria toda a nossa perspectiva de como nós vamos querer ser autoridade. Posso ouvir um amém? Né? Então, se eu vou ter filhos, então eu tenho que saber que eu vou ter que ser um lugar onde ele pode florescer, um lugar onde ele pode produzir, um lugar onde ele pode ter limites, um lugar onde ele pode ter estrutura, um lugar onde ele pode reproduzir e um lugar, com certeza, onde ele pode ampliar, ir além. Amém? Jesus fez isso com a igreja, vocês vão ver nessa série quando eu terminar. Autoridade, domingo eu falo sobre a autoridade espiritual, né? Para a gente ir para o embate, que é sempre bom, né? Falar das coisas espirituais. Amém, amados? Né? Mas hoje eu quero deixar também bem prático, como todas as quintas-feiras. Próximo. Então, hoje eu quero falar num geral sobre a autoridade. Nós já entendemos a autoridade, sim ou não? Então, agora eu quero falar do padrão de Deus. Amém, amados? Para a autoridade. Por quê? O desafio de como eu posso viver em autoridade, como eu posso exercer a autoridade, né? Então, a primeira pergunta hoje para nos indicar no texto é: de onde provém a autoridade? Isso é uma coisa muito interessante. A gente fala, uau, como é que tal pessoa faz isso? Vou exemplificar, por exemplo, vamos pegar um jogador de futebol, né? Hoje eu estive lá na empresa da Cássia, lá que tem a empresa de contabilidade. Também é do Elias a empresa ou não? Foi um só porque a gente é casado, entendeu, Elias? Né? Mas, ok. Falamos diversos assuntos, eu usei um monte de exemplo de esporte. Daí eu vi o quanto eu sou ligado ao esporte, eu acho, né, Su? Também que a Su gosta de esporte também. Mas vamos pensar. Eu falo o nome e você me fala que a pessoa faz. Pode ser ou não? Cristiano Ronaldo. Joga bola, sim ou não? É bom ou não? Sim. Então vamos pensar. Ok. Não vou usar só esse, porque senão vou usar muitos exemplos que não tem tantos cristãos. Mas ok. Ou Michael Jordan, para ficar um outro esporte. O que ele faz? Joga basquete. Você pega a história, né? A gente assistiu esses dias lá em casa, no domingo, né? À tarde estavam assistindo lá o documentário, eu escutando ali. E eles fazem as coisas bem, sim ou não? Sim ou não? Então a gente pode dizer que ele tem o quê? Que ele tem o quê? Autoridade naquilo. É ou não é verdade? Porque desempenha bem, consegue fazer bem, domina bem, né? Eu tenho muitos amigos jogadores de futebol, eu me lembro uma das primeiras vezes, não, mas
fazia muito tempo que eu não jogava bola, fui jogar com um amigo meu que era profissional, estava recém parando, nem sabia se ia parar ou não. Aí nós fomos brincar de cobrança de pênalti. Ele chutou tipo umas 4 na gaveta, mas na gaveta, assim, sabe? Pum, de biquinho, assim, tudo no mesmo lugar. Meu Deus do céu. Como é que o cara consegue fazer isso? Não erra uma. Ou tem o quê? Autoridade. Por que você está falando isso, pastor? De onde provém isso? Ou da onde veio isso? Por mais que a gente vá falar, e vem de treino, vem de dedicação, vem de outras coisas, ela vem de um primeiro lugar primordial em algo que eu tenho autoridade. Porque tudo que é bom procede do alto, de Deus. Tudo que é bem procede do céu. Então, de onde vem a autoridade? Leia o texto comigo, João 19:11. Vai, respondeu Jesus. Qual é a pausa? Qual que é o cenário? Sendo interrogado, preso, não sei se é ajoelhado ou não, como é que estava, mas preso. Prestes aí, ele fala, podia te soltar, podia te prender, né? Falando para Jesus. Jesus fala, respondeu Jesus. Para Pilatos, né? Está falando, nenhuma autoridade. Se de cima. Por isso. Então ele está falando, eu poderia te soltar, e daí ele fala, faz uma menção aos judeus, como as coisas seriam atribuídas, mas aqui tem algo muito interessante que a gente tem que perceber. De onde vem a autoridade? A autoridade provém do céu. Pastor, em todas as áreas? Sim, se é um dom exercido sobre os outros, ou que me dá a autoridade sobre os outros, ele pode ser pervertido, mas ele provém de onde? Ele provém de onde? Céu. Você já viu alguém malandro ou não? Nunca viram? Né? Às vezes você era uma pessoa malandra assim nessas coisas, né? Eu sempre fui bom de conversa. Podia usar para bem, podia usar para mal. Sim ou não? Porque no dom, naquilo que Deus me dá, eu tenho essa autoridade. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Não é claro que dá para treinar, dá para desempenhar, mas eu consegui me fazer entender? No cerne de todas as coisas, o que você está dizendo, pastor? A autoridade provém de quem? Por que provém dos céus? Porque onde tudo começou? Eu já te falo, criou Deus os. E a autoridade provém de onde? Ela pode se contaminar e se perverter aqui? Com certeza que ela pode, mas a autoridade provém de quem? De Deus. Tudo que uma pessoa faz bem, com excelência, um ótimo cantor, alguém que desempenha. A gente teve num evento, né, pastora? E eu vi um ministro americano ministrar que era, meu Deus, um cantor assim. Mas meu Deus, ele ministrava, tocava teclado, quase que dançava junto, mas aí a voz trabalhava para cima, para baixo, tinha técnica, eu falava, meu Deus, isso aqui, fazia tempo que eu não via ao vivo assim, alguém com um dom latente, com algo com tanta autoridade. Então conduzia as coisas com uma maestria, todo mundo ficava impactado e eu estava chegando no evento, quando eu cheguei no meio do louvor, quando ele começou a cantar, meu Deus do céu, de onde que veio isso? Mexe em todas as coisas, porque a autoridade provém. Dá um sorriso para alguém meio bonito e fala, o que você tem autoridade, hein? Olha para outra pessoa e fala, tem algum dom aí. Amém? Posso continuar? Então já sabemos de onde vem. De onde provém? Dos céus, do alto. Vai, próximo. Quem pode exercer a autoridade? Isso é ótimo, é um princípio de autoridade. Por quê, pastor? Certamente eu só posso exercer para com as outras pessoas se eu faço também. Ninguém pode dar o que não tem. Amém, amados? Então, quem pode exercer a autoridade? Eu poderia pegar o texto de Romanos, que a gente falou, sujeitai-vos a toda a autoridade, porque Deus, que a gente usou no culto passado, mas fiquei nos evangelhos. Vai, Mateus 8:9 diz, pois também, olha, Jesus vem, um homem fala, você pode curar meu servo lá? É até uma situação bem complexa essa, não vou entrar nela teológica, não cabe agora. Mas o homem quer uma cura do seu servo, e ele vai pedir para Jesus. Só que ele fala, eu não sou digno que você entre na minha casa. E daí Jesus fala, ok, esse homem é impressionante, porque a autoridade também é ligada à fé, você vai ver depois que ele fala, nunca vi tamanha fé nem em Jerusalém, como a de um homem como esse. Mas qual é a fala do romano? Vai, pois, 1, 2, 3, vai, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas, e digo a este, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Então ele fala, só que eu sou homem sujeito a autoridades. Tem alguém que manda em mim. E porque tem alguém que manda em mim, ou tem autoridade sobre mim, ali no caso do exército que ele está falando, ele também tem pessoas abaixo. Conseguiu me fazer entender? Então por que é importante a gente saber isso?
se eu nunca sou disposto a submeter o meu dom debaixo da autoridade maior, que é quem? Você fala Deus, debaixo da autoridade maior, que é quem? Deus, muito provavelmente, quem me deu a autoridade? De onde vem minha autoridade? Se eu nunca submeto a minha autoridade debaixo da autoridade de, eu nunca vou poder viver em plenitude ou assumir a minha autoridade. Porque eu vou estar ou querendo dominar, ou querendo exercer a autoridade, forçar a autoridade sobre algo. E isso é terrível. Vocês estão aqui, amados? Quer ter autoridade em algo? Se coloca debaixo da autoridade máxima. Em Romanos, Paulo fala muito tranquilo para os romanos. Eles estão dominando aquele povo, eles têm domínio físico, eles têm domínio militar, eles têm domínio intelectual, eles têm domínio religioso, porque eles estão aliados com os fariseus, amém, amados? E com todos que ele dominava, e ele fala assim, ó, toda autoridade é instituída por Deus. Sujeitai-vos a toda autoridade, porque quem as instituiu foi Deus. Quando eu me coloquei debaixo daquela situação, claro que eu nunca rompo com Deus, que Deus é a autoridade suprema. Posso ouvir um amém? A autoridade fala que pode roubar, que pode matar, que pode... Não tem nada a ver comigo. Ela não está alinhada. Amém, amados? Mas algo que foi colocado, mas eu não desobedeço às leis por causa da autoridade que é profana ou não vem da parte de Deus. Consegui me fazer entender? Né? Mas como é que eu posso exercer a autoridade, pastor? Se eu submeter a minha autoridade a quem tem maior autoridade, que é Deus. Por isso que você vê pessoas crescerem em autoridades, em áreas que aparentemente você tinha mais autoridade do que ela, porque ela consegue alinhar com o fluxo correto. Ela alinha com quem? Ela alinha com quem? Com Deus. Quanto mais você estiver alinhado com Deus nas coisas, mais você vai exercer autoridade. Amém. Amém, amados? Quanto mais eu disponho de vou colocar para trabalhar a favor do Senhor tudo isso, mais autoridade. Você vai entender no final que eu vou contar. Não vou contar a parábola inteira, mas eu vou fechar com uma parábola. Né? Para eu falar de uma forma mais simples. Nós deveríamos ser bom em tudo que a gente mete a mão. De verdade. Com todo respeito, assim. Se nós fôssemos diligentes, se tudo que nós fizéssemos como quem faz para o Senhor, seja em atos, palavras, pensamentos. Então, se Deus me dá um dom, e eu tenho a hombridade, ou a consciência, ou a sabedoria de submeter isso debaixo da maior autoridade, por que o Senhor me deu isso, com o que eu vou fazer com isso? Para pôr para trabalhar para mim. Então eu ponho para trabalhar no reino, muito provavelmente você vai ver o que acontece. Consegui me fazer entender, sim ou não? Posso usar mais um exemplo? Eu sempre usei em todas as ministrações que eu falei sobre a autoridade, talvez essa é a primeira que eu não vou usar esse exemplo, mas é algo muito bem claro. João Batista veio. E ele estava pregando o batismo de arrependimento. Jesus vem, e João já tinha falado, quem vem após mim é maior do que eu. Opa, já deu pane no sistema aí. Porque não pode alguém que vem depois que eu ser maior do que eu. Porque evidentemente, sem sombra de dúvidas, o maior abençoa o menor. Mas ele sabia que Jesus proveu de onde? Dos céus, eles eram primos. Então quando Jesus vem para João, ele fala, eu quero ser batizado. João fala, mas não vai rolar isso aí de jeito nenhum. Como é que você vai se colocar debaixo da minha mensagem se você é o mensageiro? A minha mensagem diz respeito à tua vida. Eu vim para preparar o teu caminho. Eu vim para aqui, a gente não sabe, não fala em que discussão que eles entraram. Mas em resumo aparece escrito assim, João falou, não te batizo. Aí Jesus fala, então João, é importante que você me batize para que se cumpra toda justiça, mas a gente sabe que a palavra seria provavelmente retidão, o modo certo de fazer as coisas. Por quê? Porque apesar de eu em espírito ter vindo antes que você, nessa terra você nasceu antes que eu. Você vai ser o último dos homens, dos nascidos de mulher, depois começa o reino dos céus, porque quando eu entrar ali, eis que é chegado o reino dos
céus, e nenhum nascido de mulher vai ser igual você foi. Você preparou o meu caminho, você foi o último da linhagem levítica para entrar o sacerdócio de Melquisedeque. Amém, amados? Aí sai da consanguinidade, sai de todo esse padrão, sai de toda a religião, quem pode dizer amém? E vira um relacionamento com Deus, diretamente com Deus. Sempre tinha um intermediador, quando apareceu o filho, mas pensa para João um cenário. Para João era assim, Jesus, você vai se queimar. Se fosse para a linguagem de hoje, falar primo do céu. Literalmente, né? Primo do céu. O batismo que eu estou pregando aqui, não sei se você lembra a mensagem, é de quê? É de quê, irmãos? Arrependimento. Então, primo, eu queria te avisar, eu vim para preparar o teu caminho. Eu não sei se você tem muito uma noção assim das coisas, como é que tá, as redes sociais, a galera falando agora, mas assim, ó, eu estou pregando aqui de arrependimento. Aí você é o Filho de Deus, acabei de falar que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não só limpa, mas que tira. Aí, tipo assim, ninguém está com a expectativa que você seja um pecador para você ir ali para o batismo, vai queimar teu ministério. Pensa comigo, sim ou não? Se estão todo mundo aqui, eu falando, ó, aquele que vem após mim, né, eu sou o João Batista, aí chega lá um homem, aí ele vem andando, aí ele fala, você tem que me batizar. Deus, não vai queimar tudo aqui. Agora deu ruim com o povo, você não me faça um negócio desse. Aí Jesus fala assim, para que se cumpra toda retidão, justiça. Eu tenho que me colocar debaixo da autoridade, porque você nasceu nessa terra antes que eu mesmo, eu vim desde antes. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém, amados? E Jesus se expõe àquela situação, eu não sei se tem noção, mas era uma situação extremamente de humilhação. Lembra quando eu preguei na conferência? E se humilhou. Aí ele se humilha e ele vai para as águas. Já imaginou a pane no sistema? Um monte de gente colando placa. Ué, não acabou de falar que esse cara é o Cordeiro de Deus? Agora vai se arrepender, é pecador igual nós, igual todos. Agora deu ruim. Ó. Só exerce autoridade quem se coloca debaixo da autoridade. Jesus veio, beleza. Sacerdócio levítico tem que me levar para as águas. Amém? Tem que fazer a cerimônia da purificação. Ele estava se expondo, correndo o risco de agora metade, uma boa parte dos discípulos de João, não sei se você sabe, eles migraram diretamente para o ministério de Jesus. Ele já pegou os discípulos do outro. Ele falou, ó, vão e sigam, vão lá com ele. Amém? Jesus vai para as águas. Pá. Quando ele levanta, o povo já estava assim, é só mais um igual aos outros. Aí de repente, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Opa, o que foi isso? Foi um trovão? O que aconteceu? Ó, de onde? O respaldo veio da onde? Não entendi, o respaldo veio da onde? Se alguém tinha alguma dúvida que ele era o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, que ele era o Filho de Deus, o que já aconteceu naquela mesma hora? Eu te falo o que aconteceu naquela mesma hora. E o céu se rasgou, de cima a baixo, e desceu em forma corpórea, o Espírito Santo, e pousou sobre ele e permaneceu. Ordem, autoridade. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, às vezes nós não conseguimos exercer a autoridade, porque o coraçãozinho rebelde nunca quer se colocar debaixo de autoridade. Às vezes eu sou meio multitasker, não queria falar tanto de mim, mas tem que falar umas coisas pelo exemplo. Consigo fazer bastante coisa, graças a Deus. A que se atribui isso, pastor? Primeiro é um dom de Deus. Segundo, sabe o quê? Coloco tudo à disposição do reino. Tudo. Sei tocar 4 notas do teclado, essas 4 notas eu vou usar para o reino dos céus. Sei bater um prego, eu vou bater esse prego, como diz meu filho, vou pregar. Né? Meu filho, quando ele descobriu que martelo pregava, ele ficou indignado. Peguei lá na escola dele e entra no carro bravo, deu, o que foi, meu filho? A professora, ela falou uma coisa muito errada hoje na aula, tinha 2 anos. O que ela falou, meu filho? Já falei, vamos aloprar na escola amanhã. Né? Ela falou que o martelo prega, mas não é que é um pastor que prega. Ela não está errada, filho. Também se fala bater no martelo para ir, até eu explicar todas as coisas para ele, estava literal, né? Porque na cabeça dele quem prega é meu pai. Brincadeiras à parte. Quando eu consigo me colocar debaixo da autoridade, eu vou exercer a autoridade. Com o respaldo de quem? Quer melhorar nas coisas que você faz?
Te dou uma dica. Coloca no reino. Coloca no reino. À disposição do rei, debaixo da autoridade do... Depois você lê a parábola inteira que eu vou fechar o culto, você vai entender. Vocês estão comigo? Posso avançar? De onde provém a autoridade? Celso, como é que eu posso exercer a autoridade? Me submetendo? E como é que eu recebo essa autoridade, pastor? Então, vamos lá. Olha a coisa linda, ó. Vamos lá. Marcos 3,34 diz. 3,34 diz. Vai. 1, 2, 3 aí. A autoridade me é dada. Amém, amados? Tem um texto, também dá para usar, né? Que usar de Lucas só para reforçar a teoria, né? Não pode fazer doutrina com texto só. Então, vamos lá, tem outros textos também. Vamos lá, Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo. Quem deu na mão dele? Você fala Adão e Eva. Quem deu na mão dele? Adão e Eva. Para quem que ele ofereceu? Para Jesus. Se você me obedecer, eu te dou toda a autoridade. Que o homem perdeu porque ele desobedeceu o quê? Não foi a Deus, eu expliquei para vocês. Não foi diretamente a Deus. O que ele obedeceu? Deus não estava lá. O que foi? A palavra. Desse fruto não comerás. Como é que Jesus responde? Com a palavra. Que é quem tem mais? Satanás, somente ao teu Deus servirás, prestará culto, somente a Ele adorarás. Tchau. Base. Conseguindo fazer entender? Como assim, pastor? A autoridade me é dada por alguém que tem o poder de ter autoridade ou que exerce autoridade. Ai, pastor, então eu estou frito. Você não está frito, irmão. Você só não veio no último culto. Porque Jesus fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e eu vos dou. Ide, avance, conquiste. Quem estava no último culto? Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Então, você já teve a autoridade de Deus delegada sobre você. Se você vai exercê-la, agora o que você precisa? Se colocar debaixo de autoridade e mais algumas outras pequenas coisas que eu vou explicar aqui no caminho. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim? Então tá, vamos lá, vamos seguir. Ótimo. Como eu posso ganhar a autoridade então, pastor? Eu sei que ela me é dada por alguém. Uma das coisas eu sei, eu só vou exercê-la se eu me submeter. Eu tenho que ganhar de alguém a autoridade. Jesus já me deu toda a autoridade nos céus e na terra, para ligar, para desligar. Eu falo nos outros cultos quando eu continuar falando de autoridade. Vocês estão comigo, sim ou não? Como é que eu vou viver isso de forma real mesmo? Como é que eu posso ganhar essa autoridade? Então vamos lá, Lucas 19, 17. E respondeu-lhe o Senhor. A parábola é a seguinte. E um homem tinha umas minas, e deixou as minas com os seus servos, e cada servo tratou com aquelas minas que eles tinham, do trabalho que eles tinham que fazer na mina, amém, amados? E cada um apresentou uma, um tinha ganho uma mina, ele falou, a mina deu 10 minas, eu trabalhei com ela, 10 vezes mais rendeu. A resposta do Senhor foi essa daí, respondeu-lhe o Senhor. O quê? Muito? O quê? Por quê? Uma parábola falando sobre o reino dos céus e a autoridade que nos vai ser concedida quando Jesus voltar para a terra. Eu vou dar uma mina, um lugar para você trabalhar, um lugar para você cavar, um lugar para você fazer umas coisas. Às vezes eu trabalho numa mina, não sei se você sabe, é sempre trabalho árduo, é no escuro, é trabalho de... Vocês estão comigo, sim ou não? Mas quando chegar o meu rei, ele vai falar, agora você trabalhou na mina, agora você governa sobre cidades. Só que aonde eu vou ter que ser fiel para governar sobre a cidade? Deixa eu te falar, mina geralmente não fica dentro de cidade. Mina fica em um outro lugar distante, é um lugar onde você pode minerar, onde você tem que quebrar, onde você faz explosões hoje em dia. Naquela época eu não sei se tinha explosões, mas minerava, pegava, né, metais preciosos, pedras preciosas. Então ele estava minerando lá. E porque ele foi fiel, minerando, trabalhando, e ele juntou 10 minas com uma que ele tinha, ele foi colocado sobre 10... Epa. Então como é que eu vou ganhar essa autoridade, pastor? O que ele me deu? Uma mina. O que eu devolvi para ele? 10 minas. Onde eu vou ser colocado?
10 o quê? Então, pastor, como é que eu vou ganhar essa autoridade? Pasmem. Sendo fiel com o que você tem. Multiplicando aquilo que você tem. Assim como na parábola de talentos de Mateus 25, a mesma história relativamente, uma história parecida contada que o Senhor fala, ele fala assim, eu estou preocupado com a reprodução. Ah, não concordo, pastor. Que deem fruto, e fruto que permaneça. Obras maiores farão. Sinto, não fique chateado comigo, não fique bravo comigo, você quer que o mundo acabe em barranco para você ficar encostado, mas Deus quer que você produza. A forma de eu exercer autoridade é, dentro dessa linha que eu estou tentando desenhar um caminho para nossas vidas, quem pode dizer amém? Mas a minha fidelidade na mina, na volta me leva para uma cidade. Mas eu tenho que ser fiel no pouco que eu tenho. Então eu volto à história de falar todas as coisas. As pessoas, falei na oferta do domingo passado, as pessoas falam, quando eu tiver eu vou fazer. Irmãos, se eu contar todas as sombras do Antigo Testamento, que vislumbravam as coisas, estavam muito claras no Antigo Testamento. Ele vai para a viúva de Sarepta, o que ela tem? Eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho, vou fazer um negócio para mim, vou usar para nós, para uso exclusivo e vamos o quê? Morrer. O profeta fala, não faça isso, coloca isso debaixo da minha autoridade, porque eu venho em nome do Senhor e nas minhas mãos as coisas vão multiplicar, enquanto você tiver botija, tem óleo. Onde você trouxer para a mina, para dentro dele, no texto ele fala assim, ó, entra na tua casa, feche a porta, só com os teus, enquanto tiver botija, tem óleo descendo. A pergunta é, será que a gente está disposto a trabalhar na mina? Será que a gente está disposto a se expor, de pedir para os outros coisas vazias e falar, eu vou encher, eu vou colocar valor? Olha, era valor naquela época, amém, amados? Né? Talvez a gente não entenda essas coisas, porque tudo era trabalho, era tempo. Eu já passei num moedor, um extrator de azeite lá em Israel, o processo, o animal passando, esmagando, filtrando, então já ter assim o óleo, anos de trabalho. Eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Por que a igreja não exerce toda a autoridade nos céus e na terra? Porque ela não se coloca debaixo da autoridade. E nessa geração que a gente está ainda, irmãos, onde a gente só aprende a usar as coisas que a gente tem em prol de nós mesmos. A Bíblia fala, o que você quer que seja feito para você, não é faça para você mesmo, é faça para o... Não sei se tem como ficar mais claro. Respondeu-lhe o Senhor. Vai, respondeu-lhe o Senhor. Servo, por que foste? Quer ganhar autoridade? Se coloque. Trabalhe na mina. Faça com aquilo que você tem. Transforme aquilo que você tem que é em 1, em 2. Depois transforme aquilo que é em 2 em 3. Depois aquilo que é em 3 em 4. Aquilo que é em 4 em 5. Você vai ver lá. Você pode ler essa passagem de Lucas. É ótima de ler. Né? E você vai entender como sua vida vai funcionar para você exercer a autoridade. Ou faça igual você já sempre faz. Uso só para mim, faço só para mim, vou para o meu interesse e tem a colheita que você já tem. Você está satisfeito? Então eu não posso influenciar em nada. Segue a vida. Né? Como um bom árbitro de futebol, sem VAR. Mas se parar para olhar, falar, opa, será que tem uma área minha aqui que eu posso ser fiel aqui no... Meu Deus, me deu tão pouco, está tão facinho de ser fiel, será que eu posso trabalhar bem aqui? Opa, depois não vou ter um só, depois eu vou ter mais, depois eu apresento. Aí é da mina para a cidade, é da prisão José sendo fiel, e na prisão em Potifar, e na casa de Potifar, servo, o melhor servo, chefe dos servos, na prisão, injustamente, reclamando, murmurando, é assim que fala ou não? E agora o senhor vai ver também, agora eu vou aprontar. Não, o que é? O senhor me deu a prisão, é na prisão que eu vou ser fiel. O senhor me deu o sonho de 2, é esses 2 aqui de preso que eu vou interpretar sonho, até que depois é no palácio. Aí o faraó, uma das primeiras menções de autoridade, falou, e deu a José toda a autoridade sobre o Egito. Não está difícil de entender. Amém. Vocês estão aqui? Vocês estão olhando com uma cara meio assim?
É quando a gente começa a fazer os cálculos de tudo que já foi pago, e você já tem a autoridade que foi dada, a gente vai entender que a gente está funcionando muito aquém do que a gente deveria funcionar. Amém? Amém, igreja? Né? Puxão de orelha profético do seu pastor. Tem que fazer barulho, irmãos. Não pode ganhar em proporção igual a gente já ganhou e não fazer barulho. Amém? Barulho de quê? Incomodar o diabo. Qual que é a minha missão todo dia? Diabo, acordei, você vai ter um dia ruim. Você é um depressivo, um frustrado, um derrotado, mas vou te falar, tudo que você aprontou durante a noite, vou desfazer, porque eu sou um ser da luz. Estou acordado, vai dar ruim para você. Amém? Minha missão, vou dar um dia ruim para o diabo hoje. Vou orar pelos outros, vou convidar as pessoas para a igreja, vou convidar as pessoas para a minha casa, vou falar de Jesus, vou fazer uma boa ação, vou demonstrar o reino dos céus, vou andar com retidão, com paz e com alegria. Posso ouvir um amém? Produzir. Você já tem toda a autoridade. Você já imaginou se apresentar diante de Deus e depois Ele falar, eu tinha te dado tudo? É aquela velha história, mas vou contar rápida. Posso ou não? Uma pessoa quis fazer um cruzeiro. Era o sonho da vida dela. Caro o cruzeiro. Alguém já foi? Alguns já foi. Caro, né? É mais caro que um day use de hotel ou que um estadia de hotel. E a pessoa foi lá e não comeu no cruzeiro no primeiro dia, não comeu, e levou só um pãozinho com água, e tomava água e pão, mas nadando, aproveitando, tudo tal. Chegou no último dia, a pessoa vê ela entrando no quarto assim, já com a cara desmorecida, e fala, eu notei que você não foi nenhuma vez jantar ali no cruzeiro, estamos no último dia da coisa. Aí a pessoa fala assim, como assim jantar? Deve ser muito caro, é tudo chique, todas as coisas. Não. O cruzeiro é all inclusive. Cruzeiro não existe isso. Você pode jantar em todos os lugares, comer onde você quiser, no restaurante que quiser. Se você já se doeu por causa de comida, irmão, você já ficou frustrado por causa disso, de comida e dinheiro de um cruzeiro? Você imagina você chegar diante de Deus. Ele falou, cara, você podia ter mudado o mundo. Você podia ter transformado aquela cidade. Você podia ter gerado gente que é sério que você quis viver só para você? Você quis ficar no teu quarto comendo pão e água? Enquanto eu tinha tudo? Você podia ligar na terra, tudo que tem aqui no céu, dessa plenitude, ainda bem, você chegou, fique feliz. Ou é melhor ouvir? Trabalhou na mina, hein, filho? Foi puxado? Foi. Tá feliz? Sempre. Servo? Bom e fiel. Porque fosse fiel. A gente tenta explicar para os nossos filhos e falar, usa o que você tem. Sabe fazer? Usa, desenvolve, multiplica. É isso que você sabe fazer? Faz direito. Faz da melhor forma possível. Por quê, pastor? Porque da melhor forma possível, com esse pouquinho, daqui a pouco você já faz outra coisa da melhor forma possível, daqui a pouco você faz outra coisa. A gente não pode ficar na cultura da mediocridade, não é assim com Jesus. O milagre de Jesus é a mudança da nossa cultura. Qual o primeiro milagre de Jesus? Cadê alguém? Jamerson, qual é o primeiro milagre de Jesus? Documentado no Evangelho de João. Isso, casamento. Transformar o quê? Água em vinho. Qual é a fala? Todos apresentam sempre o melhor vinho. E depois que estão embriagados, servem qualquer coisa. Você não. Você deixou o melhor para o final. Minha pergunta é, você já apresentou o teu melhor em todas as áreas da vida? Ou ainda tem coisa para amanhã? Se estiver no padrão do mundo, você já está embriagado. Se você estiver no padrão de Jesus, amanhã vai ser o meu melhor dia. Em tudo. Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, que quinta-feira que eu escolhi para vir, hein? Não é. Por quê, pastor? Que a Bíblia fala, enquanto eu não sei, Deus perdoa a ignorância. Mas uma vez que você sabe, a quem é dado é cobrado. Amém? Amém? Como é que eu posso ganhar autoridade? Com fidelidade no que eu já tenho. O que Deus te deu? Faz o melhor. O que Deus colocou na tua boca que você pode fazer? Faz o melhor com aquilo. Vai para a mina. Não é? Amém? Pergunta para alguém bem bonito aí. Fala, e você está fazendo o seu melhor? Fala, se está produzindo com aquilo que você já ganhou ou não? Ou está igualzinho ainda?
É, eu não... Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vou falar, eu sim. Mas, amado, se você me perguntar o que eu já fiz na igreja, intercessão, passei em slide, limpei cadeira, toquei no louvor, não sei, eu só não filmei, eu acho, mas daqui a pouco posso filmar também, se precisar. Só não filmei, que geralmente é eu que estou pregando, né? Mas por que você está falando isso, pastor? Se é um pouquinho que eu sei fazer, eu coloco à disposição do reino. Por quê, pastor? Porque eu sei que se eu apresentar mais para ele daquilo que ele me dá a oportunidade, eu já aprendi isso há muito tempo, irmãos. Muito mesmo. Se eu trabalho com o que ele tem, se eu trabalho e produzo, como eu expliquei no curso de líderes, para Mateus 25, tinha 5 talentos, apresentou 10 talentos. Então aumentou a sua capacidade. Ele tinha dado 5 para o cara no começo, porque ele produziu 10, sabe quanto que Deus dá para ele? 11. Agora eu pergunto, se aquele cara continua trabalhando e apresenta depois 22, quantos Deus vai dar para ele? É assim vai. Ou você pode esconder. A parábola das minas é bem parecida, você vai ler igual. Bem parecido o conceito. Não podemos ficar assim em nome de Jesus. Nós temos toda a autoridade no céu e na terra, que nos foi dada. Nós não podemos deixar a nação desse jeito, nós não podemos deixar a cidade. Amém, amados? Temos que lutar as lutas que são nossas, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir. Quem pode dizer amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, não sei você, irmão. Mas o pouquinho que eu tenho, eu vou ser encontrado fiel. Amém? Eu vejo tantas pessoas habilidosas em tantas coisas, mas consegue desperdiçar. Na igreja já viu, pastor? Meu Deus. Jovens assim, ó, vou contar para vocês, ó. Jovens, eu já vi gente, mas tipo, que eu olhando assim, aqui dessa igreja mesmo, uns diversos que eu posso contar. Que eu olhava e falo, meu Deus, isso aí quando tiver a minha idade vai ser 10 vezes melhor que eu. 10 vezes melhor. Primeiro que eu vou dar tudo que eu tenho. Segundo que tem muito mais capacidade, muito mais inteligência, muito mais desenvoltura, muito mais dom. Cadê? Eu amo isso do reino dos céus, porque não é a quantidade que eu tenho, é o quanto eu sou fiel. Eu posso não ser o mais habilidoso, eu posso não ser o mais bem dotado, eu posso não ser o mais bonito, mas posso ser o mais fiel. E daí eu vou crescendo. Minha pergunta é, quer ficar parado ou quer exercer a autoridade que Deus te deu? Certeza que eu não nasci o melhor pai, mas é meu intuito. Certeza que eu não nasci o melhor marido, mas eu posso crescer. Amém? Amém? Pergunta para alguém bem bonito, fala, está sendo fiel de verdade ou não? Vai, estamos acabando o culto, vamos colocar de pé. 45. Mateus 28, 19. Texto da grande comissão, isso é bom saber de cor. Ide. Você tem já a ordenança, vai. Aqui no grego não é ide, é indo. Enquanto eu vou indo, eu vou fazendo todas as coisas. Quem pode dizer amém? O que Deus te deu? Eu vou contar uma coisa que todo mundo tem igual. Posso ou não? Posso ou não? Posso ou não? Corpo. Todo mundo só tem um. Você é fiel no cuidado? Amém. Clima tenso na igreja. Amém? Por que você está falando isso, pastor? Porque determina como é que eu vou funcionar nisso. Tem gente que não aguenta funcionar. Mas isso não é culpa do Senhor. Isso é culpa do trabalho na mina. E onde eu sou fiel em todas as áreas. Nas minhas vontades, nos meus desejos, na minha alma. Posso ouvir um amém? Pelo menos se propõe a estar avançando. Quem pode dizer amém? Você já tem o direito de ir. Quero terminar o culto com isso. Trabalha na mina aí, irmão. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, às vezes, na mina a gente se suja. Fala, caleja a mão. Mas quando acha uma pedra preciosa, você esquece de todo o trabalho. É ou não é verdade? Vamos orar?
Que Deus mova nas nossas vidas em nome de Jesus. Para que a gente possa estar irrepreensível. Irrepreensível. Ser encontrado da melhor forma possível em nome de Jesus. Em todas as áreas. Quem pode dizer amém? Todas as áreas da nossa vida. Vamos avançar, igreja. Vamos exercer a autoridade que Deus nos deu. O que você sabe fazer? Seja fiel naquilo ali, glorifique a Deus naquilo. Ajude alguém naquilo, contribua para alguém aqui, dê. Vamos orar? 2 orações. Você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Declarando com seus lábios, crendo no seu coração. Só isso. Vamos orar juntos? Se puder, eu sempre instruo, peço, só para que a gente esteja consciente de nós mesmos, que você coloque a mão no seu coração, possa repetir comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único, suficiente, Salvador. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, viveu, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e hoje vive à destra de Deus. O mesmo Jesus que foi batizado quando os céus se abriram e declararam: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu te entrego a minha vida e te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.